podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, mais um programa aqui no podcast da mineração. Nesse programa eu vou trazer um assunto que vocês sempre pedem, gostam muito, que é a gente falar sobre geotecnia. Eu já estou com dois profissionais da área aqui, o Felipe e o Diego. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast da mineração. A gente que agradece aí, Johnny, o convite. Johnny, obrigado pelo convite. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, acessem aí o site adimb.org.br e sigam lá. Você, como empresa, pode ser associado. Eles já vão estar participando de vários eventos e tem vários treinamentos também, ok? E como eu falei, pessoal, a gente vai falar sobre geotecnia, mas antes eu queria perguntar para vocês, pessoal, como é que vocês chegaram nessa área da geotecnia ou como ela encontrou vocês? Quer começar aí, Felipe? Quer começar, Diego? Você que sabe. Ó, os mais velhos primeiro, depois. É você mesmo. Bem isso. Então, eu fiz técnico em mineração, né, no Cefet, em Ouro Preto, e aí eu formei em 2008, ali, em plena crise, sofri para achar estágio, montei meu próprio negócio em Ouro Preto, ia ficar por lá até aparecer a oportunidade de trabalhar em BH, um estágio na área de desmonte controlado, né, com sismografia. Então, eu resolvi abraçar a causa, só que eu estava meio ali calejado, né, por ter ficado quase um ano fora do mercado. Acreditei que eu ia perder, né, todo o meu estudo, que não foi fácil, né? Quem conhece o Cefet sabe que é bem intenso, né? Que é de manhã à tarde, então deu para ser traumatizante a experiência. Então eu quis fazer engenharia civil, mas não era com o intuito de trabalhar na mineração, né? A engenharia civil era com o intuito, e se desse outra crise eu estaria no ramo da construção. Mas aí o mundo, né, que coloca a gente no lugar que a gente deve estar. Eu fui contratado por uma empresa italiana que estava chegando no Brasil ali por volta de 2012, e essa empresa estava trazendo uma tecnologia nova, que já existia no Brasil, que era a tecnologia de radar RAR, mas essa estava inovando com a tecnologia de radar SAR. Então eu pude participar aí desse projeto, né, inicial, que foi muito bom. Acho que foi o pontapé para minha carreira e que me fez apaixonar, né, pela área. Eu acho que a gente vai poder entrar em detalhes depois, eu não vou delongar muito. Com certeza. Mas daí eu tive a oportunidade de instalar equipamentos em várias mineradoras. A Anglo eu instalei, e depois teve o acidente, a Vale, né, que foi a que trouxe essa tecnologia, que apoiou. E aí teve o acidente da Samarco, a gente pôde ir para a Samarco, instalamos lá também a tecnologia de radar para monitoramento de deslocamento. Depois do acidente da Samarco, infelizmente teve de Brumadinho, aí teve um boom dessa tecnologia, já tinha, né, interface com outros monitoramentos, como Estação Total, mas aí na Vale veio aquele boom de todas as tecnologias possíveis, então INSAR, microsísmica, as tecnologias convencionais. Eu acabei tendo toda essa interação com todos esses instrumentos. Então, assim, meio que eu participei ali do início do CMG, né, da Samarco. Eu brinco que meu computador foi o primeiro computador da Samarco, porque quando eu cheguei não tinha nada, não tinha estrutura, e o primeiro equipamento de monitoramento em tempo real era o radar, então eu vivia ali todo aquele momento da criação. Depois da Vale, a mesma coisa, né, para o CMG, que cresceu muito. O Diego, né, vai poder falar bem aí de como que é o CMG da Vale. E depois eu fui convidado também para montar o CMG da Anglo, e que, graças a Deus, não teve nenhum acidente lá, mas assim, está disparado com a questão de tecnologia, né, as tecnologias de ponta, e o que vem de novo no mercado. Acaba que nossa área é isso, né, é monitoramento. Enfim. Então vamos lá. Sou o Diego Lage, igual o John apresentou. Vamos lá, entrei na geotecnia meio de paraquedas. Minha história é até parecida com a do Felipe, que a gente acabou entrando na mesma empresa, né, no início da carreira. Eu me formei em engenharia de Minas, na FMG, parecida com a história do Felipe também. Quando eu formei, o mercado estava terrível, terrível. Fiquei quase um ano desempregado.
Quase que eu fui para a Austrália. Meu irmão hoje mora na Austrália, tem 5 anos, quase que eu fui junto com ele. Muito por pouco. E trabalhei de Uber nesse período. Eu dava aula na época da faculdade de matemática, física e química. Comecei a dar aula de novo. Tentei de tudo vocês imaginarem. Aí apareceu essa oportunidade na mesma empresa que o Felipe começou, né? Eu comecei um pouco depois do Felipe, que na Hexagon, né? Que é fornecedora de equipamentos, radar, ETR, tem vários outros ramos, né? Mas a gente entrou no ramo da geotecnia, que é mais essa parte. E aí foi quando eu iniciei minha carreira. Depois eu participei no processo seletivo da Vale, acabei entrando e fui colega do Felipe aqui, até quando você comentou, John, que o Felipe ia participar, eu falei, pô, excelente, trabalhei com o Felipe uns 3, 4 anos. Né? Então, a gente foi parceiro aí durante o CMG, né? O Felipe acabou saindo aí recentemente para a Anglo, e eu estou no ramo aí até hoje, lá no CMG, estou na mesma posição, e a gente trabalha com essa área, né, de monitoramento. A gente eu iniciei a carreira mais para monitoramento que a gente chama de não convencional, né, que é radar, estação robótica, e agora a gente migrou mais para a posição de monitoramento no geral, né, incluindo piezometria, inclinômetro, aí entrou em SAR, até outras tecnologias mais recentes, mas também entrou sismografia, microsísmica. Então, assim, hoje já abriu bastante o leque do que é o monitoramento no geral, e estou nessa área aí desde 2019, né? 4 anos que eu estou trabalhando aí com geotecnia no geral, né? Nesse meio do caminho, acabei fazendo uma pós-graduação em geotecnia na Fundação Gossex, para me especializar um pouco mais. E aí estamos nesse meio aí até hoje. E vamos lá, cair meio de paraquedas, que eu falei que eu ia de paraquedas, acabei não explicando, porque foi a oportunidade que me apareceu no momento. Acho que a minha faculdade direciona muitas pessoas mais para a parte de beneficiamento mineral, planejamento. Então, eu até procurava mais emprego nessas áreas por ter um conhecimento maior, mas apareceu a oportunidade da geotecnia, acabei gostando bastante e resolvi ficar, né? Acho que na conversa do podcast que a gente vai perceber que tem bastante coisa muito interessante para a gente aprender e a importância em si da geotecnia, né? Acho que isso chama bastante atenção para ter me atraído e ter conseguido me manter nesse meio. Acho que hoje eu não tenho vontade nenhuma de sair desse ramo. Não, vocês falaram um negócio muito importante eu sempre digo que eu também entrei na universidade, não para engenharia de Minas, lá em Campina Grande, eu entrei para meteorologia, aí no meio do caminho eu troquei de curso, aí eu até brinco que eu não encontrei mineração, ela que me encontrou, uma área que eu gosto muito de trabalhar, gosto de falar sobre ela, que é uma área que a gente fala que mineração está em tudo e tudo tem mineração, né? E tem muitas áreas, como essa que vocês trabalham, que é muito interessante também e muito necessária, principalmente nesses tempos de segurança, de ESG, que tanto está se falando, né? Eu ia aproveitar o gancho do Diego para falar da questão de crise, né? Eu acho que a geotecnia também criou, por causa desses cenários que a gente abordei até da minha carreira, foram crises também que deram oportunidades. Então, até para a nossa área, que a gente trabalha com monitoramento, a gente vê evoluções, né? Não em momentos bons, mas verdadeiras evoluções que traz novas tecnologias que são consideradas caras, e depois o valor, a definição de caro, né, ficou subjetivo perto das situações, e aí a gente tem acesso ao melhor que tem no mercado. E mineração é um ciclo, né, Felipe? Acho que o pessoal que a gente vai atingir com o podcast está em todos os níveis, né? Talvez vai ter alguém aí com recém-formado e que talvez esteja desesperado igual eu fiquei, né? A gente não sabe quem que o podcast vai atingir, mas talvez tenha pessoas que estejam desesperadas, né? E se sentindo na pele o que eu senti. E realmente mineração é um ciclo que não tem como muito prever. E, infelizmente, quando a gente forma nesses momentos, a gente sente muita pressão, né, de acabar de estar formado, querer trabalhar, e às vezes a gente não consegue. Realmente, o pessoal ter calma que uma hora as oportunidades vão aparecer, né? Estejam preparados para a oportunidade que uma hora ela aparece. E realmente saber que é um ciclo. Então, esteja sempre preparado para estar lá em cima, estar lá embaixo, pronto o máximo possível, porque vai acontecer. E a nossa área ela é ampla, né?
a área de geotecnia, a pessoa pode trabalhar com barragens, pode trabalhar com cava, pode trabalhar com rodovia, pode trabalhar com ferrovia, enorme. São várias as áreas que a pessoa pode estar atuando. Essa era até uma das minhas dúvidas também, né, dentro desse contexto, né, do papel da geotecnia da mineração, porque tem vários campos de atuação, tento também no que a gente fala na operação, no planejamento, né? Tem que ter também essa visão geotécnica, não só planejar a inclinação do talude, mas tem toda as informações, toda a segurança, né? Isso, e bem essa área que a gente atua, porque eu falo assim, né, da parte da geotecnia, o monitoramento é para garantir a estabilidade, né, do que está se monitorando. Então, cada tecnologia tem a sua capacidade, bem como tem suas limitações, e eu acho que, é igual o Diego colocou, né, às vezes tem pessoas que não conhecem muito e tá acompanhando a gente aqui, e a gente pode falar que vá a fundo, estuda, né, a internet hoje está lotada de conteúdo, e você pode sim, se você pegar, dedicar e estudar determinados conteúdos, você pode falar que você tem conhecimento dele. É óbvio que a prática é um pouco diferente da teoria, mas está aberto aqui também, eu tenho o meu contato do Diego, fiquem à vontade para procurar a gente está sempre disposto a ajudar, né? Porque eu acho que a gente acaba aprendendo mais quando a gente compartilha, isso é fundamental, e o principal é a gente tem casos de acidentes, perdas de vida na nossa área, então seria errado, arrogante da nossa parte não compartilhar o conhecimento, porque esse conhecimento é justamente para evitar, né, perdas de vida. Então, assim, eu costumo dizer que a nossa responsabilidade hoje é muito grande, e aí o Diego pode falar também, né? É tenso trabalhar com geotecnia, né? Principalmente na área de barragens e monitoramento. Igual você falando, compartilhar informação, cara, isso é um negócio que a gente vê assim, na geotecnia é algo diferente de todos os ramos da mineração, né? Que eu falo assim, de empresas, né? Normalmente a empresa, vamos supor, tem 2 empresas que trabalham com minério de ferro, existe ali uma concorrência. Na geotecnia, essa concorrência não existe. É impressionante como que tem uma boa vontade de te ajudar. Cara, não, vem aqui, você conhecer o que eu faço, vou te explicar tudo que eu faço, você me fala o que você faz de lá, ou implementa aqui, o que eu faço aqui, você implementa aí. Cara, isso é, assim, impressionante. A gente vê todo mundo, né, o Felipe teve lá muitas vezes, a gente recebe visita, o pessoal, assim, mostra, assim, de coração aberto o que está fazendo. Por mais, sei lá, vamos supor que ele esteja fazendo um negócio muito bom ou muito ruim, você percebe que a pessoa quer compartilhar. Ele quer aprender, ele quer ensinar o que ele evoluiu. E, cara, isso pra gente é sensacional, porque a gente passa de um patamar, cada vez que a gente faz uma visita dessa, a gente vai só passando de patamar. A gente sempre leva alguma coisa e traz alguma coisa. E isso é assim, igual o Felipe falou, acho que geotecnia, talvez o mais importante da geotecnia seja segurança, né? Trabalhar ali, né? Desenvolver a segurança para todo mundo poder trabalhar de forma segura e não ter problemas maiores. E assim, essa é vou dizer, a base da geotecnia. Mas muito no que você comentou, a geotecnia, cara, ela é não só a segurança, né? Ela está na mineração como um todo. Não ter geotecnia pode fechar uma mina. Se você tem uma ruptura de talude, um talude global, isso pode inviabilizar a mina, talvez por você não conseguir fazer um pushback, né, que seria empurrar o talude para trás e estabilizar aquele talude novamente, ou você não conseguir retirar a quantidade de material que caiu dentro da mina, talvez fique muito caro, e a quantidade de minério que você tem lá dentro não se pague, né, retirando aquele material. Então, a geotecnia tem vários ramos realmente, acho que o mais importante, o que a gente trabalha hoje, talvez seja a segurança, mas realmente a geotecnia, ela abrange ali, como um todo, a mineração, né, não é só a parte de segurança. Vai lá, Felipe, desculpa, te interrompi aí. Não, que é isso. É porque eu ia pegar o seu gancho e falar assim, outra coisa legal de trabalho de geotecnia, todo mundo se conhece. Se não conhece ainda, é porque um dos dois ali é novo na área. Muito legal, Poxa, isso é maravilhoso, porque a gente muda de empresa, mas a gente não larga ali o núcleo, né? A gente tá sempre na área. Isso, exato. E acaba que aqueles eventos viram assim, a gente vai pelo conhecimento, mas boa parte é para rever aquelas pessoas que às vezes perdeu o contato, porque está longe, e é muito bom. Muito bom, porque realmente é uma questão de carinho, sempre.
Fica exemplo tá aqui, como né, Felipe? referência, né? Exato, exemplo. Chamou um, o outro, é o Felipe, é o Diego, conheço esse cara, trabalhei com esse cara há 4 anos já, Uhum. E a questão de referência também, né? Fica como referência, tipo, como especialização em determinado assunto, você se torna, não, busca o Diego, que ele é especialista nesse assunto, desse campo, então é muito importante mesmo essa troca de conhecimento. Exatamente. Com certeza. E, pessoal, a gente o principal assunto aqui desse nosso podcast é o monitoramento geotécnico, né? Então, por que ter, então, assim, como é que vocês poderiam responder assim para uma empresa que está assistindo? Olha, por que eu preciso ter ou por que ter um monitoramento geotécnico? É abrangente, né? A pergunta assim, porque o que seria o monitoramento geotécnico? Porque antigamente as estruturas eram muito pouco. Tinha lá alguns prismas, tinha ali alguns pesômetros. O ideal é acompanhar o que é o necessário do projeto. Eu acho que até o João Silveira fala, né, que se o instrumento não está passando informação nenhuma, é melhor não ter. Então, primeira coisa é saber o que quer monitorar. É a primeira coisa. E o porquê do monitorar? Aí já é uma frase que eu pego emprestado da gestão de qualidade, que você não controla o que você não monitora. Então, se você não tem monitoramento, você não tem controle. Se não tem controle, você tem uma bomba, relógio na mão, você não sabe se está seguro ou não. Perfeito, Felipe. Eu acho que o Felipe até trouxe aí os exemplos dos grandes nomes aí da geotecnia, né? E aí vou falar de Diego. Boa. Mais um dos grandes nomes. Quem dera. Principalmente, né? Eu acho que ter um monitoramento geotécnico hoje, né? Depois, infelizmente, a geotecnia ganhou uma força assim gigante só depois dos acidentes. Talvez se a gente tivesse isso lá atrás, a gente poderia ter evitado muita coisa. Eu acho que essa fala minha por si só já explica o porquê de ter monitoramento, né? A força que a gente ganhou e a quantidade de coisas que a gente ganhou, né, a quantidade de instrumento que a gente ganhou para conseguir prever coisas, a gente evita muita coisa. Então, assim, o monitoramento, ele está ali para realmente evitar, salvar vidas, conseguir proporcionar que a operação rode, tá? Porque às vezes você tem um talude ali que ele não tá, vou dar até um exemplo, a gente teve um talude numa ferrovia, ele não estava ok, mas a gente tinha um monitoramento rodando muito bem, a gente conseguiu rodar a ferrovia, a gente conseguiu parar a ferrovia no momento que precisava parar, não tivemos acidente nenhum, a ferrovia rodou até onde pôde, o talude da ferrovia veio romper, a gente recolheu o material, voltou a rodar reestabilizou o talude, voltamos a rodar com a ferrovia. Então, assim, de novo que eu estava comentando, é segurança, é produção, é geração de lucro, né, para a empresa. Então, o monitoramento também, primeiro não a gente fala monitoramento, a gente acha que é só segurança, né? Ele está em tudo. Então, realmente, é algo muito importante para mim. E muito do que o Felipe falou aí, que exemplificando com os grandes nomes aí, que já não tem nem o que falar, né? Boa, Diego. Ô, Johnny, o Diego até trouxe uma questão legal, né? Que ele colocou aí um exemplo lá do monitoramento da ferrovia, e aí a gente pensa em questão de desafios, né, da geotecnia. E o que é legal da geotecnia e dos desafios é que enquanto maior o problema, maior é o aprendizado, com certeza. Sempre. Então, assim, a gente sofre, né, Diego? Exatamente. Sofre. Assim, é de chorar, mas sai com muito aprendizado. As famosas salas de crise, onde envolve ali todo mundo para resolver um problema, geralmente multidisciplinar, né? E sai de lá, depois que resolve o problema, feliz. Esse da ferrovia que você falou que é um sofrimento e um aprendizado, eu não vou lembrar a data ao certo, mas foi num carnaval. Foi no início de um carnaval, né? O carnaval começava na sexta, né? Seria sexta, sábado, domingo até quarta-feira. E aí o material começou a movimentar, aí esquece o carnaval. Já o pessoal ligando, não tinha nem como tomar uma cerveja, que sabia que alguém ia ligar, já ficava aqui no computador, alguém tá ligado, tá movimentando, vamos parar a ferrovia. Cara, foi uma doideira. Para você aprender realmente o time certo, separar, a gente já tinha uma expertise bacana para conseguir fazer isso, mas a gente conseguiu fazer nos times certos, mas
Carnaval foi embora. Geralmente a geotecnia precisa da gente nesses momentos mesmo. E principalmente no Brasil, quando o período do geotécnico, o melhor período para tirar férias, é o período que mais precisa de geotec, é o verão, a chuva. É onde a chuva tá pegando. Exatamente. É nesse início, nós estamos no iníciozinho, né? Do período chuvoso, que é o pior pra gente. Exatamente. E vocês já até começaram a falar essa questão dos desafios, né? De monitoramento, mas na visão de vocês, assim, qual é os desafios assim do monitoramento na geotecnia? Ô, Johnny, para mim, Diego, hoje eu acho que um grande desafio nosso são vários, tá? O primeiro que me vem à mente aqui é esse. Hoje eu estou um pouco dividido na minha gerência, né? Eu trabalho no CMG, né? No Centro de Monitoramento Geotécnico, e trabalho também num programa que chama Geotecnia Digital. E esse programa ele tenta trazer, a ideia seria trazer conectividade, novas tecnologias e tentar trazer isso para dentro do monitoramento nosso, né, resumidamente. E na parte de conectividade, cara, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque mineração são vários ambientes muito remotos, e hoje, né, acho que depois a gente pode até comentar mais sobre isso, um grande ganho que a gente teve foi a automatização dos dados, né? Então a gente recebe dado de piezômetro de 4 em 4 horas, de radar de 2 em 2 minutos, de ETR de 5 em 5 minutos. Então, a quantidade de dados que gera é muito grande. Transferir esses dados, entregar para a pessoa na sala, redondinho, no time certo, né, sem atraso. Cara, isso é uma dificuldade muito grande. A gente tem, assim, várias formas, né, a equipe nossa de tecnologia desenvolveu várias formas, e aí tem série de dificuldades, questão de preço, de levar a conectividade lá para um lugar que não tem nem energia elétrica. Então, você dificulta muito. A gente tenta colocar satélite, a conexão do satélite ela oscila um pouco mais. Então, assim, é uma série de problemas, né? Acho que hoje a gente já tem também um know-how bem interessante, que a gente conseguiu conectar uma quantidade de instrumentos enorme, mas mesmo assim a gente sente que existe pontos de melhoria ali, né? Que essa conectividade, essa entrega do dado, eu ainda sinto ela um pouquinho como não é nem só dificuldade, né? Realmente uma fraqueza, né? De conseguir conectar tudo ao mesmo tempo, entregando o dado para a gente. Eu já sofri também com essa questão de conexão dos dados, né? Igual o Diego colocou aí, mais uma vez, até a Vale está à frente, né, usando a conexão via satélite, que antes era alguma coisa bem cara, hoje em dia já está até mais acessível. Exato. Na empresa atual eu não tenho esse problema, a conexão não é um gargalo, mas aí até trazendo em questões de dificuldades ao longo da vida, e acabando aí que a gente, na vida geotécnica, mas aqui, né, igual eu falei, por causa das crises, isso até que deixou de ser o problema. Mas é a questão das pessoas confiarem no monitoramento, né? Muito importante, exatamente. Porque a gente fornece uma gama enorme de dados, muitos dados. O bom do CMG, para as empresas que têm CMG, é que geralmente o CMG já dá uma tratada ali nos dados e fornece para o geotécnico só os dados, assim, já eliminou ruído, já eliminou todas as incertezas. Só o filé mignon, né? Só o filé mignon. Só que o que acontece é que a gente fala, por exemplo, do monitoramento por radar. O monitoramento por radar e satelital, terrestre, a própria estação total também, ela tem precisão milimétrica, muito pequena. Então, às vezes, o equipamento vê o que os olhos do geotécnico ainda não viu. E, assim, é satisfatório para a gente quando você vai e mostra lá no campo, tá vendo? Mas muitas vezes a gente não consegue de imediato correlacionar e mostrar, então entendeu? Então, assim, já aconteceu, eu acho que os desafios do nosso trabalho é sempre mostrar e provar que o que a gente tem ali de dado é real. E para isso a gente acaba usando, quando possível, tem mais de uma tecnologia, fazer as correlações. Então, essa tecnologia falou, essa também, então pode confiar que é certo. E é para isso que a gente trabalha, para mostrar que vai acontecer o problema. Não é esperar que ele aconteça. Antes das tecnologias avançarem, o pessoal preocupava.
Não era monitoramento, era topografia. A estação total, né, que eles colocavam lá, eles monitoravam o prisma, e aí era problema centimétrico. Hoje a gente mostra milimétrico. E até hoje eu ainda sinto dificuldade de ensinar, mostrar, gente, para monitoramento tem que ser preciso. Então você vai fazer a instalação, então, da parte do monitoramento, que eu tento mostrar para as pessoas que o monitoramento, principalmente para a estação total, ele é preciso. Eu já peguei cada situação, infelizmente aqui eu não tenho como mostrar fotos agora, depois eu não sei, Johnny, se tiver alguma edição, eu posso te mandar alguns exemplos. Mas a estação total, ela é instalada em cima de berma de 2 metros. Então, assim, a própria deformação ali da leira, né? Da leira pode falar, ó, tá tendo movimento, mas, poxa, também é onde que ela foi instalado. Então, tem toda uma questão de respeitar a infraestrutura que, às vezes, a pessoa que está fazendo a instalação trabalhou com topografia, e topografia, o que é 10 milímetros? Nada. Eles se preocupam a partir de 10 milímetros, quando é questão centimétrica. Então, para a gente que quer ali sempre um monitoramento perfeito, isso tem sido um desafio, né? A questão de ensinar as pessoas a importância de cuidar do monitoramento desde a infraestrutura até no entendimento dos dados. Filipão, você puxou 2 ganchos interessantes, cara. Vou até continuar ele aqui. Esse da infraestrutura é impressionante. Hoje a gente não tem sofrido com isso mais, graças a Deus, mas assim, antigamente o pessoal paga caro, esses equipamentos são caros. A infraestrutura seria, sei lá, 10% a mais no valor do equipamento. E a gente lembra de, antigamente, o pessoal instalava um ETR num marco de ferro, né? O prisma de referência era aquele marco de ferro fininho, meia polegada, fincado a 2 metros de altura do chão. Batia um vento, o prisma fazia assim, né? A ETR tá lendo aqui, depois tá lendo aqui, depois tá lendo aqui, depois tá lendo aqui. E é bem assim, igual a imagem mesmo, não dá nem para ver, de tanto que ele balançava. Então, isso reflete no monitoramento, assim. O Geotec que lute para entender, né? E aí você tinha que explicar aquela oscilação. E hoje, né, até para a gente, né, o marco a gente constrói num marco robusto, concretado, faz uma sapata de 2x2, perfura 1 metro, 2 metros para dentro do solo, procura sempre o que o Felipe falou aí, de não colocar em local instável, né, já busca ali um dado no INSAR, dá uma olhada na região, o que é material in situ, né, o que é aterro, o que é, para não colocar em cima de pilha, de leira, né, de barragem, colocar sempre material natural, né, em solo natural, olhar no INSAR se está tendo movimentação daquele material para você colocar a sua ETR ali. Prisma de referência também a gente faz com, né, o concretado naquele cano PVC, eu não lembro a metragem agora, mas cano PVC bem robusto. Hoje em dia a gente tem concretado até os pisos de monitoramento da barragem. A gente normalmente põe ele mais baixinho, né, com uma haste de ferro e concreta ele até para ficar, né, uns 4 dedos assim de altura só, que seria haste de ferro de 4 dedos. Então, se a gente aumenta a precisão de monitoramento, você tira uma dor de cabeça do geotécnico gigante que é tentar explicar o porquê que o negócio fez assim. Que ele vai tentar, às vezes, igual o Felipe falou, provavelmente nesse aí que deu o recalque na ETR, provavelmente os prismas deram movimentação subindo. Aí você olha para aqui e fala, cara, o que está acontecendo? Minha barragem vai voar, ué. Aí você começa a ficar meio doido, né? E você perde muito tempo fazendo essas análises. Então, infraestrutura, cara, é um negócio que, se eu pudesse dar uma dica, é não economize na infraestrutura. Você vai a famosa economia porca, não economiza. Exato. Uhum. Certo. Pessoal, outro que eu queria comentar, Filipão. Pode falar. Você falou, acho que outro desafio da geotecnia também é que, na verdade, a gente não é Deus, né? Que às vezes o pessoal acha que a gente é. Que o Filipão estava comentando de previsibilidade, como é que é difícil, que às vezes a gente... Exato, modelo de previsibilidade. A gente tem uma movimentação do maciço, ok, mas eu não sou Deus para saber se vai começar a chover amanhã, se vai chover mais no outro dia, se o meu maciço já está saturado. Algumas coisas a gente consegue prever, né? Não vou falar tudo. Mas aí o pessoal pede assim, cara, então quando que vai romper isso aqui? Aí a gente fala, cara, vamos com calma, a gente tem alguns modelos de previsibilidade, né? Por exemplo, a velocidade inversa, mas a gente precisa de uma situação específica, né? A gente precisa que o material continue movimentando numa aceleração, aí eu consigo te dar a previsibilidade se ele manter naquele comportamento. Como é que fala?
naquela progressiva, se ele manter naquele comportamento. Se por um acaso esse material, né, e que é comum, ele progredir, regredir, essa ruptura vai ficar mais para frente. Então, realmente, assim, me dá um tempo aí, Diego. Quanto tempo que eu preciso para eu sair da estrutura? Cara, eu não consigo te dar um tempo. Eu não consigo te dar um tempo. Você tem 3 horas. Não. A gente tem que ver o que está acontecendo, tipo de material. E mesmo assim, a previsibilidade depende do momento muito específico, né? Para a gente conseguir prever realmente. Se tiver um material lá estável, o meu material é tal, mas ele está estável. Piezometria ok, tudo ok. Diego, em quanto tempo esse material rompe? Cara, aí é só Deus. É muito interessante esses modelos, cara. Sim, Diego, uma dificuldade de ser engenheiro geotécnico é trabalhar com barragens, não todas, óbvio, a gente tem as de concreto, que é tudo mais controlado, mas é as indefinições, os objetivos, né? Tipo, da construção, como foi construída, qual material construiu. Óbvio que tem ensaios, né? E os ensaios acabam... Coisas que a gente infere, né? Muitas inferições, então não é muito preciso. A gente trabalha para que seja, a gente faz cálculos numéricos, aí a importância de ter sempre mais de um tipo de monitoramento é por isso. Mas com certeza é bem desafiador. A nossa área é maravilhosa por ser assim. Exato. É muito importante mesmo, e estamos num momento da tecnologia. O podcast tem 5 anos, mas acho que todo ano eu falo essa frase. Estamos no melhor momento de tecnologia, mas estamos está evoluindo muito rápido, né? Estamos numa crescente aí de evolução com o Big Data, né? Então, quando você falou, eu lembrei, poxa, hoje tem como ter vários sistemas integrados. Eu recebo os dados da meteorologia, os dados da geotecnia, os dados do modelo, para tentar reduzir, aumentar, como você falou, não é ser Deus, né? Mas aumentar a segurança Sim. naquela informação, né? E cada dia a gente tem conseguido mais, né, o Johnny? Exato. Ser Deus nunca, mas cada dia a gente está conseguindo mais chegar e conseguir aumentar a nossa previsibilidade, ganhar tempo, né, de evacuação e etc. Isso que você falou de integrar os dados, cara, é outra coisa, assim, com um futuro enorme, né? A gente já tem várias plataformas aí no mercado, integradoras de dados, que já dá um resultado excelente e mesmo assim ainda tem muita coisa para progredir, né? Tem muita coisa para a gente trazer lá dentro, a gente já puxa, igual você falou, puxa dado meteorológico, puxa dado ETR, de piezômetro, e já combina tudo no mesmo gráfico. Fica uma coisa linda para você analisar, né? Você não precisa abrir que tanto de coisa, analisar um aqui, outro aqui, né? Você junta tudo no mesmo gráfico, já põe deformação junto com pluviometria. E mesmo assim a gente ainda vê que tem coisa assim, dá para a gente imputar uma pancada de coisa dentro de um sistema desse ainda. E aí a gente fica cada vez mais preciso, né, mais assertivo nas nossas previsões e mais assertivo no que a gente pode fazer. E mais confiante também, né? Porque igual o Felipe falou, trabalhar com geotecnia não é fácil. Tem vezes que a gente também fica, cara. E aí? O que está acontecendo? Normalmente a nossa ação é o que está acontecendo, vamos parar e depois a gente vamos concluir, conclui e toma decisão, né? Mas quanto mais assertivo a gente conseguir ser, menos a gente precisa parar, mais a mina roda e etc. E a gente vai ter confiança de tipo, cara, realmente eu tô liberando aqui porque eu sei que eu tô fazendo, né? Eu sei que tá seguro. Excelente. Pessoal, tem uma das áreas que até eu enviei pesquisando aqui sobre geotecnia, é sobre a investigação geotécnica, né? O quanto de investigação geotécnica vocês usam no trabalho de vocês? Acho que cai junta bem com isso que o Diego estava falando até agora, porque por que você monitora, por que você investiga? Eu acho que é para diminuir, aí o que eu estava falando um pouco antes, as incertezas, né? Porque acaba que a gente tem muita incerteza, a gente tem muitas empresas, foi o caso da Vale, por alguns exemplos, e outras empresas, acabam adquirindo estruturas, e aí fazendo uma analogia, é como se você comprasse um prédio e você não sabe como que é a construção desse prédio, se foi armadura, armação, né? Que tipo de concreto, a espessura, você não sabe nada, mas você tem um prédio ali enorme, é seu. A partir do momento que você comprou aquele prédio, a responsabilidade toma que o filho é seu. Então, você precisa garantir que é uma estrutura segura. Então, por isso aí, às vezes, as sondagens,
no caso, aí pega bem a nossa parte de monitoramento, né, que é o GPR, que aí você consegue ali, às vezes, fazer toda uma análise da estrutura sem intervir, né, sem fazer uma análise direta ali, ou seja, indiretamente você acaba pegando informações que casa com o que você monitorou. Então, você acaba achando um local mais frágil, um local com maior quantidade de água, às vezes você acha furo, às vezes você acha material mesmo, um cano, uma galeria que rompeu ou pode romper. Então, né, no meu ponto de vista, a investigação geotécnica é fundamental para sanar dúvidas, né, as imprecisões mesmo da estrutura, né, do monitoramento. Concordo com você 200%, Filipão. Eu acho que eu até dei uma risada aqui na hora que você comentou do negócio de comprar, né? A gente, a Vale e outras empresas acabam comprando outras empresas e vem nisso vários ativos, vários passivos e às vezes algumas estruturas geotécnicas. Infelizmente a gente não consegue ver como a gente não tem projeto da estrutura, barragem, sei lá, de 70 anos atrás, a gente não tem projeto, a gente não tem o existe da barragem, a gente não tem qual fundação que ela foi feita, qual material que foi colocado ali, granulometria esquece. Então, essa investigação aí seria até uma investigação posterior, né, Felipe, que a gente acaba fazendo, né, que deveria ter sido feito lá atrás, para você garantir ali como que vai ser sua estrutura, onde ela vai ficar colocada, qual material que você vai utilizar, de onde você vai utilizar esse material, né, qual tipo de rocha vai ser sua fundação. E aí a gente não sabe. Aí a gente acaba fazendo uma investigação em cima de sondagens e acaba, durante o processo, descobrindo coisas que a gente não tinha ideia. Né? Igual o Felipe comentou, a gente teve até um exemplo, acho que era você que monitorava na época, não lembro qual estrutura, que tinha uma deformação um pouco no meio da estrutura, meio estranha, ninguém conseguia explicar aquilo ali, de repente foi ver que tinha uma tubulação passando, né? Foram entender, acho que era isso, né? Uma tubulação de concreto que passava por dentro da estrutura, não sei se tentaram fazer um DHP, não me lembro ao certo agora, e era exatamente isso que estava fazendo a estrutura deformar um pouco mais, e aí o pessoal conseguiu agir para tomar as devidas, né, ações necessárias, cabíveis para aquela deformação. Você pode até complementar, se você falar de alguma bobagem, eu não lembro direito do caso, mas eu lembro que teve algo assim. Não, é isso mesmo. Tem esse caso que não é um caso específico de uma estrutura, eu já presenciei em várias, e aí eles, né, algo que você só consegue descobrir com a investigação, mas você acabou me puxando para um outro aí que acaba voltando para o monitoramento, que a gente tinha dúvida, porque um monitoramento dizia uma coisa, o radar, né, ele mostrava um tipo de comportamento. A gente foi lá e instalou prismas ao redor da região que o radar apontava, que era para ter certeza. Foi descredibilizado a região de movimento, foi descredibilizada pelo Geotec, foi um pouco longe da estrutura, né? Estava mais a jusante, 50 metros abaixo do pé da estrutura, mas foi descredibilizado pelo Geotec, era uma região de depósito de sedimentos, e aí a gente, não, beleza, vamos instalar prismas aqui, que é para confirmar o deslocamento. Só que o prisma não mostrou deslocamento. Então, assim, a vantagem do monitoramento por estação total, que é o prisma, é que ele mostra a deformação real. E do radar, ele faz uma resultante ali do deslocamento, né, que ele só identifica o que aproxima, o que afasta dele, mas ele tem a vantagem de não ser pontual, ele já cobre como se fosse uma câmera, né, vários pixels ali. Então, quando a estação que mostrava deslocamento real não mostrou deslocamento, a gente falou, então deve ser ruído realmente. Um outro problema da tecnologia de radar que dá muito ruído. Deve ser ruído realmente. Fizemos inspeções visuais e não achou nada. Tempos depois apareceu um recalque exatamente no lugar, só que entre os prismas, né? Por ser pontual, acabou não pegando o deslocamento. Então, no que você falou, eu lembrei dessa situação que eu acho que vem a calhar aqui, né? No assunto de desafios de geotecnia, de monitoramento. Isso é um ponto, Felipe, que entender a tecnologia que você está utilizando é crucial, né? Igual o Felipe comentou. ETR ele vai te dar a movimentação nos 3 eixos, mas ela é pontual. O radar te dá aproximando e afastando, né? Mas ele cobre a área inteira. Realmente você tem que entender o que você precisa e o que é a deficiência de cada tecnologia para você instalar aquela tecnologia naquele tipo de monitoramento. Isso é, assim, acho que é uma fala, se eu não me engano, foi a Teresa Fusaro que falou. Se você quer olhar para tudo, você acaba não vendo nada, né? Uma quantidade de dado muito grande
também é um baita problema. Então, ser assertivo, né, a palavra realmente para o monitoramento, quantidade de instrumento, né? Você não pode botar nada, deixar um pesômetro no meio da barragem de 150 metros de crista, não adianta. Mas aí a gente acaba às vezes colocando demais e nem de menos, né? Você tem que pensar o que você quer enxergar e colocar... Tem um equilíbrio, né? Exato. Tem estrutura que ela deve ficar instável só pela quantidade de equipamento que coloca nela, já vi. Ou estável, né? Se resolver concretar os furos todos, grampeia a barragem. Quase que atirando, né, a barragem inteira só com os furos dos pesômetros. E isso, Johnny, é um ponto da investigação geotécnica. Se você faz uma investigação geotécnica bem feita, você consegue identificar o que você quer enxergar. Você, né, para tudo, né? Você faz um mapa litológico de uma cava interessante, bem feito. Você consegue enxergar onde estão, né, onde pode ter alguma fratura, onde pode ter alguma rocha menos competente. E isso te ajuda em tudo no monitoramento, né? Você coloca um radar ali, você vê a movimentação fazendo o encaixe certinho da rocha que você desenhou na sua litologia. Cara, a chance de ser real é gigante, né? Então, uma investigação geotécnica, ela é a base para um bom monitoramento. Isso mesmo. Exatamente, é muito importante entender essa parte, né? E vocês já meio que falaram aqui vários, mas que projeto assim, ou projetos foram mais desafiadores assim que vocês enfrentaram na carreira? Assim, aquele que vocês batem no peito e se orgulham, dizer, cara, esse aí é o que eu foi o mais desafiador. Quer começar? Felipe, eu acho que nós vamos falar quase que o mesmo, viu? Não sei. O que eu pensei, você tava. Eu sei que você tava. Um puxou. Eu acho que o que eu pensei, sem dúvida alguma, o mais desafiador foi pós-Brumadinho, que era foi quando eu comecei a trabalhar, né? Então, não tinha conhecimento de longe, não que eu tenha muito conhecimento hoje, mas de longe do que eu tinha antes. É assim... E aí a gente pegou um ambiente extremamente complicado, né, com órgãos do governo batendo muito forte na gente, acho que até conhecimento nosso, né, Felipe? Acho que não tem por que não ter humildade para falar isso, que realmente o que a gente cresceu nesse período foi algo absurdo. E de conhecimento nosso, a gente também tinha muitas dúvidas, né? Brumadinho foi algo que, né, a análise ali de instrumentação, principalmente para radar e ETR, é algo extremamente complicado, né? E aí a gente recebeu vários radares e ETRs para a gente monitorar estruturas que viraram nível 3, né? Que, assim, para a gente já era novidade também. Cara, o que está acontecendo nessa barragem? E aí a gente começou a monitorar, a gente acabou que conseguiu, com o tempo, ter um entendimento muito bacana, mas no início a gente tudo que a gente enxergava, a gente parava, movia uma equipe, sei lá de quantas pessoas, né, Felipe? Aconteceu, galera, todo mundo aqui comigo, ó, na frente do meu computador. Tem alguma coisa estranha. E ali a gente ficava debatendo. Não, galera, isso aqui sei lá, igual hoje a gente consegue identificar muito mais fácil um ruído de radar do que antigamente. O que a gente já parou e mobilizou a equipe para ruído de radar, que hoje a gente talvez demore 10, 15, 20 minutos para identificar, a gente mobilizava, sei lá, 5, 6 engenheiros para ajudar a gente a analisar, né? E eu acho que esse momento, pelo menos para mim, para minha carreira, foi o mais difícil, pelo cenário que a gente estava vivendo, por tudo que a gente tinha que entregar, e pelo conhecimento que a gente tinha ainda dessas tecnologias novas de radar, ETR, estava chegando no Brasil. Apesar da gente ter um radar antigo, né, Felipe? Pouquíssimas pessoas no Brasil detinham esse conhecimento, né? Então, realmente, a gente tem que aprender para começar a aplicar. Cara, foi algo bem desafiador e aquele negócio, né? Desafio também ajuda bastante, a gente cresce muito nesses momentos de dificuldade. Eu acho que foi o momento também que eu mais cresci na minha carreira. Falo pessoalmente falando, né? É bem isso mesmo, né, Diego? Eu acho que o que assusta sempre é o novo. Quando eu recebi o radar, o primeiro radar SAR, para mim era uma caixinha preta que eu não sabia mexer. E aí eu tive o desafio
de instalar aqui na Vale, e na época o radar ele foi desenvolvido para deformações rápidas. É até uma correção que eu fiz em um outro podcast, eu acabei falando deslocamentos milímetros por dia. O radar, na verdade, é milímetros por hora, era para detectar realmente deslocamentos assim, quase caindo, né? Só que a situação do cenário nosso nunca foi assim, não generalizando, mas a maioria das vezes deformações lentas. Então é de milímetros por mês para milímetros por ano. Então a gente acabou ajudando a desenvolver isso. Então, assim, a luta para o entendimento, para poder proporcionar a resposta, com certeza é desafiadora. E aí eu tive que levar a tecnologia também, essa mesma tecnologia, para países, né, fora, Suriname, Argentina, e eu cheguei lá e eu via, eles estavam muito mais maturos para o monitoramento do que a gente. Eles tinham já salas de monitoramento que monitoravam realmente 24 horas. Tinha pessoas para isso, geotécnicos para isso. E até os acidentes que aconteceram no Brasil, a gente não tinha. Eu falo por experiência, porque eu pude instalar radares em várias minas e ficava lá um computador. Aquele ali é o computador do radar. E igual o Diego falou aí, depois dos acidentes, não. Aí virou, vamos acompanhar aqui qualquer variação. O que significa isso ali? Então a gente tinha que estressar muito mais, e isso obviamente exigia muito mais conhecimento, que aí com o tempo, eu falo que isso não acaba, né, Diego? Porque cada situação é uma situação. Sim. Hoje você monitora uma cava, tem uma rocha, não tem atividade, é um comportamento. Se monitora uma cava, tem vegetação, é outro comportamento. Se monitora uma barragem, a grama é bem aparada ali, é um comportamento. A grama cresce pra caramba, outro. Então, assim, os desafios para monitoramento, eles nunca acabam, mas é aquilo, né? O desafio dado, vencido, aprendido. Exato, e acho que a gente, né, Felipe, acho que a resposta que se esperava da gente naquele momento, a gente conseguiu dar, né? Foi uma dificuldade muito grande, na época era um corpo de engenheiros grande, né? Um corpo de pessoas trabalhando 24 horas grande, e todo mundo se esforçando ao máximo, né? Porque esperava-se uma resposta muito alta, né? E a gente teve que, né? Não sou muito bom nesses, né, trocadilhos, não, naquele aquelas falas populares brasileiras, né? Nó em pingo d'água, que eu tava tentando pensar. A gente teve que tentar dar nó em pingo d'água, cara, que foi. E sem contar o cenário, né? Que tava a situação, era como é que tenso, pressão. É tenso, exatamente. Pressão. A palavra que eu estava procurando é uma situação muito tensa. Porque, e realmente, não era nem só questão de conhecimento, é questão de preocupar. Preocupar que, será que aquilo não pode ser um problema, que vai ser um problema maior e eu não vou estar? Então, assim, a gente estressava mesmo, nunca deixava a dúvida passar, né? Tipo, chamava, envolvia todo mundo, para no final ter a certeza que não era nada, e ótimo, melhor ter falsos positivos do que ter um falso negativo. Era aquela fala, né, Felipe? Nunca vá para casa com algo que vai tirar seu sono. Então, se você tá com alguma coisa ali de dúvida, não saía de lá, não. Fica aqui até resolver. E ficava. E aí a turma ajudava. Isso que é ambiente também que a gente trabalhou e que eu trabalho até hoje, assim, o voluntariarismo de ajudar é muito grande. Então, se uma pessoa tinha problema, os outros ficavam, ajudavam também. Era, assim, muito bom. Deve ser. Ajudou bastante a gente superar, né? Exato. E como eu falo no início, né, essa sala lá de contenção de crise é aquele momento de todo mundo ali, um pegar na mão do outro para solucionar e sair da crise, né? Então, acho que realmente deve ter sido um grande desafio. Sempre será. Enquanto as pessoas estiverem preocupando realmente, né, com o risco, né, do que tudo oferece, vai ser sempre assim. Tem que estar preocupado até resolver e sanar ali todas as possibilidades e falar, não, realmente é seguro, aí continua. Uhum. Se você não estiver preocupado, aí que tá errado, né, Felipe? Aí tá arriscado. Então, tranquilo Ou então você tá conhecendo, assim, né, não, de tudo, difícil, né?
Mas é difícil. 100%. Mas normalmente é difícil demais. É difícil demais. Verdade. Pessoal, sobre tecnologia, né, a gente falou bastante, mas no conhecimento de vocês, né, quais são as últimas inovações e tecnologias na área de geotecnia? Vocês conhecem ou que vocês já estejam trabalhando? Eu tô apaixonado, doido para chegar aqui. Não sei, quando eu saí da Vale, a gente já falava, né, Diego, dessa tecnologia que é o Muon, que basicamente algo muito novo. Eles utilizaram já lá nas pirâmides egípcias para fazer o estudo do conteúdo dela, que é basicamente um equipamento que você coloca abaixo da estrutura e ele faz como se fosse um raio-x da estrutura, mas por particulados, que são os muons, que caem do céu, que a gente é bombardeado a todo momento. Aqui onde estamos, a gente é bombardeado por esses muons. E eu lembro que a gente chegou a começar a conversar disso para uma empresa italiana que prestava serviço lá, né, foi levar essa tecnologia, e eu saí de lá só com curiosidade, porque, assim, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, assim, quando falar de inovação, que eu acho que vai demorar ainda, porque com certeza não é algo barato, é uma coisa inovadora, essa aí é que eu estou ansioso para começar a ter respostas. É uma coisa, assim, muito nova mesmo, muito nova. E eu comentar, assim, até que tecnologia nova, assim, nova, dessas mais novas, assim, talvez essa que o Felipe seja realmente, comentou, e seja realmente algo inovador, né, mas nos últimos anos, a aplicabilidade que a gente tem para deformação superficial melhorou, assim, né, gigantescamente. Os próprios radares e estações evoluíram demais. Até que eu comentei mais no início do podcast, a automatização dos instrumentos para a gente também é uma melhoria, assim, gigante, né? A gente hoje tem dados de inclinômetro automatizado, né? O Shape Array, por exemplo, ou então o inclinômetro in place, que já me entrega dado ali de, se eu quiser, de 5 em 5 minutos, 10, 20 minutos, que antes a gente tinha que descer o pio, a gente sabe como é que funciona, o pio não, o torpedo, né? Desce o torpedo de um lado, inverte, desce do outro, que só daquilo ali já demorava umas meia hora para fazer, o cara fazia isso de 15 minutos, tô chutando bem baixo, né? Que normalmente demora até mais. Então, assim, essa automatização de praticamente tudo que a gente tinha, né? Que a gente tinha desde antigamente de geotecnia, sei lá, tem 50 anos para cá, praticamente tudo foi automatizado. Isso dá uma facilidade gigante para a gente trabalhar. E o outro ponto que esse que o Felipe comentou. Hoje eu sinto que para superficial, né, deformação superficial, a gente tem uma gama de produtos muito boa. Pegando nesse ponto, complementando aí, talvez até você possa falar mais, os satélites. Antes a gente tinha uma leitura por mês, ou às vezes nem isso. Hoje já é possível ter leituras diárias, né? Um equipamento que está lá... E vai avançando cada vez mais, né? Então... E aí o que eu ia comentar, assim, que eu ainda sinto um pontinha de falta, que seria para fazer bem o que o Felipe comentou, né? Quase que um raio-x da barragem interno, né? A gente tem várias coisas que pegam superficial, pegam interno, por exemplo, mas é sempre pontual, né? Sei lá, um INA, um PZ, um inclinômetro, a gente tem sempre pontual dentro da estrutura. A gente tem, talvez, o que pegue num todo, uma geofísica, né? Ou talvez um microsismo que consiga prever alguma coisa ali dentro, mas um raio-x, né? Estou botando a palavra raio-x aqui entre aspas, né? Estou fazendo alusão aqui à medicina, mas assim, algo que me desse o todo da estrutura interna e de forma repetitiva, né? Que eu pudesse acompanhar aqueles dados, né? Porque a geofísica me dá isso, mas acaba que a geofísica não tem como fazer uma geofísica de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas do local, né? Então, talvez eu ter isso de forma contínua, né? Talvez até a geofísica evolua para chegar nesse ponto. Cara, isso também seria muito interessante, para a gente conseguir entender o que está acontecendo interno da estrutura como um todo. Isso, assim, eu ainda sinto essa falta.
Acho que eu puxei um gancho até em outra fala aí, mas... Você fala num ponto aí que você tocou da microsísmica. A microsísmica não é antiga, mas para a área de barragem, de monitoramento, ela é nova. Assim, ainda traz muitos desafios. E é muito bom. Eu, pelo menos assim, apesar de ainda não ser conhecedor, estou com esses desafios aqui para as estruturas da empresa que eu trabalho, mas ela mostra que auxilia, né? No que o Diegão trouxe aí, que era a questão do... Beleza, a gente hoje tem muitas tecnologias que passam ao superficial da estrutura, né? Satélites, e cada vez avançando mais, radar, estação total, mas aí o interno ali fica um pouco a desejar, mostrando ali peso, com pesômetro e tal, e a microsísmica, ela vem, eu vejo, vem cada vez mais forte, né? Principalmente por a interferometria da microsísmica, vem para contribuir muito com isso, que a gente começa a estudar como que está a rigidez ali da estrutura, né? Então, se estiver sofrendo algum piping, aí já a microsísmica já consegue indicar se a estrutura está aumentando a porosidade, está aumentando a quantidade de água, isso tudo ela pode indicar, e isso que me deixa apaixonado por ela, porque hoje eu já tenho segurança 100% para monitoramento superficial, mas eu me senti ainda um pouco inseguro para a subsuperfície ali, e com a microsísmica, né, de novo, eu já sinto bem confortável. Esse estudo, Felipe, você comentou, tem um estudo bem bacana, foi publicado, depois posso até pegar o nome para você, Johnny, mas foi publicado pela IMS. É um estudo muito interessante, isso que o Felipe comentou, né, que vamos dizer, a diferença entre a microsísmica e a sismografia convencional, né, que a gente tem o sismógrafo e o geofone. O geofone, ele consegue pegar para a gente um negócio que a gente chama de interferometria da sísmica do ambiente, né? Tudo ao nosso redor está vibrando. Então está tudo vibrando, todo momento está tudo vibrando. E essa vibração ela tem uma continuidade, né? Se não tiver um sismo ou algo do tipo, o que ele também apontaria, essa vibração do ambiente ela está sempre ali. E aí ela consegue medir a velocidade dessa vibração entre dois geofones. E ela me indica se aquela velocidade no tempo ela está subindo ou descendo. E aí eu consigo identificar se o meu material, da minha barragem, de onde eu instalei aquilo, ele está se afastando ou ficando mais próximo, né, e aumentando ali a resistência daquele material. E aí esse estudo mostra, eles criam uma barragem de ambiente de laboratório, colocam vários geofones e induzem um pipe na estrutura. E os dois geofones que o pipe realmente seria centralizado aos dois, são os dois geofones que apontam a variação da velocidade da onda entre eles, né, da vibração entre eles. Então, assim, é algo que mostrou que realmente a microsísmica consegue pegar um pouquinho disso que a gente estava comentando, né, do que acontece no subsuperfície. Mas mesmo assim, ainda continua um pouco pontual, né, eu não vejo ela abrangendo a barragem inteira. Mas esse caso que o Felipe comentou aí é muito interessante da microsísmica. Eu gostaria, assim, de se deixar uma coisa de curiosidade aí para quem estiver assistindo a gente, é pesquisar sobre esses MUOs. Assim, e MUOs é microsísmica também, mas é uma coisa que está chegando aos poucos no Brasil. Se fizer uma pesquisa, você vai achar cada coisa interessante. Essa pirâmide do Egito, a detecção de tsunami e a aplicabilidade da barragem também é possível. Então, assim, eu acho que no assunto de o que tem de inovador, seria microsísmica, ao meu ponto de vista, seria microsísmica e essas coisas. Felipe, inclusive eu vou seguir sua dica, eu vou pesquisar sobre isso, cara. Boa, cara. Quem sabe eu vou seguir sua dica. Trazer para o Brasil vai ser muito bom. Beleza. Pessoal, a gente podia ficar aqui o resto da noite aqui conversando sobre geotecnia, mas tenho certeza que esse podcast já levou muito conhecimento para quem está assistindo. E chegando aqui ao final, né? Que mensagem vocês gostariam de deixar aqui para os nossos ouvintes? Quer começar aí, Felipe? Eu vou... Boa. Não, bom, eu posso começar. Eu acho que, já tem 1 hora de gravação, então quem chegou até aqui, né, de 1 hora de live, quem chegou até aqui é porque a pessoa realmente está obstinada a aprender ou gosta muito do assunto monitoramento, e então faz isso por propósito. E eu acho que propósito é realmente algo importante para quem trabalha com geotecnia,
né? Pelo ponto que eu já abordei, que a gente faz não deve ser feito só por nós, mas também por todas aquelas pessoas que trabalham debaixo dessas estruturas, e não é fácil. Então, quando eu tenho uma frase que eu gosto de dizer assim, quem trabalha por propósito descansa no processo. O processo são as dificuldades. Então, igual a gente já colocou aqui vários pontos, é que a gente acaba aprendendo muito. Então, no final das contas, o que seria doloroso, que é o trabalho, né, acaba sendo prazeroso. Felipe, concordo demais com você que você falou aí, e acho que até o início que você colocou foi perfeito, cara, de quem assistiu a gente até agora, né, 1 hora falando aqui, deve ser porque gostou de alguma coisa. Mas aí a fala que eu queria deixar, assim, acho que geotecnia, no geral, monitoramento do geral da geotecnia, acho que a palavra, até falei ela durante o podcast aqui, por isso que me veio à mente. A palavra que mais encaixa para mim com geotecnia é assertividade. A gente tem que conseguir ser o mais assertivo possível em tudo da geotecnia, né? A gente comentou de colocar a quantidade de instrumento para ver o que a gente precisa ver, paralisar as coisas na hora que precisam paralisar. É óbvio que ficou na puta, depois faz, mas quanto mais a gente tiver o entendimento, mais assertivo a gente melhor a gente consegue rodar a mina, né? Mais a gente consegue em produção de minério e etc. Então, assertividade é uma palavra para mim da geotecnia muito importante. Quanto mais assertivo você for, mais você passa confiança, mais na hora que você falar que, ei, parou, o cara vai parar na hora. Aquela história do lobozinho, né, do lobo mau, né, tá vendo um lobo, aí não tem lobo, fica mentindo, e no final da história o lobo chega e mata os carneirinhos tudo, né. Se ficar muito, acaba descredibilizando, a gente às vezes passa por isso, né, de descredibilizar, né, e ser assertivo nesse ponto também, se aumenta a sua credibilidade, assim, igual a gente comentou, né, Felipe, uma que você acerta, assim, na veia, o cara nunca mais ele te pergunta o porquê, né, você fala assim, cara, vamos parar, tipo assim, eu acho que a gente tem que parar porque o talude não tá legal, aí ele vai e para, e o talude acontece alguma coisa, nunca mais ele fala assim, cara, por que você acha que eu devo parar? É só assim, que isso, o cara falou que tem que parar, parou. E hoje a geotecnia tem muito esse poder, né, de tipo, não acho que tá legal, não acho que tá bacana, vamos parar isso aí, depois a gente volta. Então hoje a gente tem muito esse poder, né, graças à assertividade que a gente vem conseguindo ter a cada momento mais, né, e aí realmente eu fiquei pensando, enquanto o Felipe estava falando nessa palavra assertividade, ela encaixa em vários ramos da geotecnia, e realmente é um ponto que eu acho que a gente tem que batalhar bastante. Para ser assertivo, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que entender bastante do material, a gente tem que, tudo que a gente falou aqui, a gente tem que ter isso tudo na mente e ir buscando cada vez mais, buscar nova tecnologia, buscar cada vez mais, né? A gente tem, acho que foi você que falou isso aí, né, Felipe? A gente tem medo do que a gente não conhece. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente bota tecnologias novas, quanto mais a gente bota essas coisas trabalhando para a gente, mais a gente tem conhecimento e mais confiança a gente vai tendo. Então, realmente, eu vou resumir aqui o nosso podcast, assim, da minha visão, muito na assertividade e o que gira em torno dela para você conseguir conquistar ela. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui no podcast. Foi um assunto muito legal. Fiquei aqui mais aprendendo, mais babando do que tudo, tenho certeza. E as portas estão abertas aí para quando vocês quiserem voltar, tá ok? Perfeito. Johnny, show de bola, cara. Muito obrigado pelo convite aí. Fiquei muito feliz quando vocês convidaram. Fiquei muito feliz também quando eu soube que o meu parceiro aqui na chamada ia ser o Felipe. Eu mesma coisa aqui, Diego. Eu falei, ficou até mais fácil, né? Porque falar acaba que uma coisa é conversar, que você pode corrigir ali, outra é gravação, que você fala, meu Deus, eu falei aquilo, e acaba que você só vai perceber. Né? Depois que assistir, né? Depois assistir. Uma coisa é live, né? Que está acontecendo ali, depois você percebe, quando você vai assistir novamente, que você percebe e, poxa, agora não tem como. Mas ótimo, muito obrigado pelo convite. Ô Johnny, é isso, é a mesma coisa que você falou, que se precisar também, nós estamos aí de portas abertas, eu fico muito feliz de ser convidado, se quiser me convidar de novo, vou ficar feliz de novo,
Então, fique à vontade aí, você tem o meu contato, você tem o contato do Felipe aí, o pessoal que está assistindo também tem o nosso contato aí, procura LinkedIn, ou então pode ficar à vontade também, quiser tirar alguma dúvida do que foi falado, quiser mandar alguma crítica, algum elogio, pode ficar à vontade aí, pessoal. Fiquei muito feliz de participar aqui hoje. Muito obrigado. Com certeza. É bom essa abertura que você deu, né, Diego? Se não concordar com alguma coisa que a gente falou também, claro, fica à vontade. Bota aí nos comentários. Olha, não concordei, a gente vai ter uma discussão muito boa. E isso é muito bom, cara, porque a gente entra numa discussão, no final da história, os dois podem até discordar. Todo mundo ganha. Lá em cima, os dois estão em outro patamar que eles estavam, porque cada um tem que pensar tanto para discutir que fica, caramba, cara, é sensacional. Então, se alguém realmente discordar de qualquer coisa que a gente falou, por favor, entre em contato para a gente conversar. Não vou querer te convencer, só quero conversar. A próxima, inclusive, né, vou colocar essa deixa, vou abrir esse espaço aqui, a gente achar algum ponto que a gente não concorda e a live seria de um discordando do outro. Achar nós dois, né? Porque aqui a gente concorda com tudo, pô. Achar, não, vamos debater algo que a gente não concorda. Você fala uma coisa, é uma boa, Felipe, gostei, cara. Vai ser uma boa, realmente. Marcar e aí vai argumentando, né? Vai ficar bacana mesmo, cara. Com certeza. Muito bom. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br, tá? E não esqueça de se inscrever aqui no canal do podcast da mineração no YouTube e principalmente nos seguir lá no LinkedIn. Temos a meta aí para os próximos anos de chegar a 150 mil seguidores e acredito que com a ajuda de vocês nós conseguimos. Felipe, Diego, até mais, até a próxima. Até a próxima. Valeu, John. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.